conjunção de Marte com Netuno no seu mapa natal. Vamos entender um pouquinho dessa conjunção hoje. Antes de entrar nesse assunto, o que é uma conjunção? Uma conjunção é quando você tem dois planetas no seu mapa, no mesmo signo, numa mesma casa, numa distância de no máximo até 6 a 10 graus. Isso é uma conjunção na astrologia. Aqui em cima você encontra também Marte nos signos e Marte nas casas, e também tem Netuno nas casas. Então vamos entender essa conjunção. Quem tem essa conjunção normalmente são pessoas que têm ações ou inspirações de assuntos superiores. Então essas pessoas podem ter um desejo de lutar por algum ideal, uma coisa maior, uma coisa superior. Isso é uma possibilidade apenas. Ou não tem muito senso de competição. Então são pessoas que não pensam assim, eu preciso vencer, eu preciso competir, porque essas pessoas entendem que elas estão inseridas num contexto maior, que isso tem a ver com a energia de Netuno no mapa natal. Então a questão em relação a competição pode ser o quê? Um sentido maior, mais espiritualizado, mais elevado. Mas é claro que a gente tem que analisar a casa que essa conjunção está e o resto do mapa, porque essa interpretação pode se modificar também. Pode acontecer, como o Netuno representa neblina, que essas pessoas lutem por algo que nem seja assim grandes coisas aos olhos da sociedade, ou seja uma ilusão. Mas, de qualquer maneira, essa conjunção bem colocada no mapa, numa casa bacana, pode indicar que você tem capacidade de lutar por algum sonho seu. Sabe, uma coisa que você deseja muito, uma coisa que você acredita. É uma possibilidade que a gente observa com essa conjunção, como Marte representa a ação e Netuno representa uma capacidade de cura, mística e tudo mais, isso poderia indicar uma habilidade de cura. É uma possibilidade que a gente observa com algumas pessoas com essa conjunção. Essas pessoas elas têm uma grande força no oculto, uma grande força numa força invisível, porque é isso basicamente que o planeta Netuno representa. Então são pessoas que são movidas por ações, que é representado por Marte, de coisas ocultas, de coisas misteriosas, certo? E essas pessoas costumam agir baseado nas suas intuições. Então isso também é muito interessante de observar na vida dessas pessoas. São pessoas que são guiadas por impulsos, né? Porque impulso é representado por Marte, inconsciente, que já entra a energia de Netuno. Então é interessante também observar que essa pessoa ela é guiada através do cotidiano, do dia a dia, através de ações do inconsciente dela também. Então é muito interessante. Provavelmente essas pessoas elas gostam de agir em segredo, agir ocultamente, agir de maneira mística, de maneira talvez romântica, uma possibilidade, ou então simplesmente perdidas. Algumas pessoas com essa conjunção, dependendo de como estiver no mapa, pode ser pessoas que elas não têm direção, por exemplo. A pessoa fica perdida. Uma hora ela age, outra hora ela não consegue agir, então oscila bastante, né? Pode acontecer isso também, uma outra possibilidade também. São pessoas que podem ter uma meta espiritual, então pessoas que são envolvidas com espiritualidade profundamente, a ponto de você ter práticas espirituais totalmente possível com essa conjunção também. Essa conjunção poderia gerar certas decepções na sua vida afetiva, na sua vida sexual. É uma possibilidade que a gente também observa com essa conjunção também. Essas pessoas costumam ter interesses refinados, interesses artísticos também, é uma outra possibilidade, então é muito interessante essa observação. Essa conjunção pode gerar também um sentido de sacrifício, pode exigir que você tenha um trabalho social, as suas ações são voltadas de repente para ajudar pessoas, de repente você age de maneira solidária, de repente você tem alguma identificação com um grupo, por exemplo, vamos supor que esteja na casa 11, essa conjunção. Então você tem uma identificação com um grupo e você quer agir em prol desse grupo, você quer ajudar essas pessoas. Essa conjunção poderia indicar também uma tendência. Tendência não significa necessariamente que seja uma afirmação.
uma tendência para traições, né? Ou a pessoa pode trair em alguns assuntos a respeito da casa que essa conjunção estiver, ou ela pode sofrer traições, desilusões, pessoas que enganam elas, de repente homens, né? Porque Marte representa uma energia masculina, homens, então de repente homens que enganam, irmãos, enfim. Isso é uma interpretação assim mais profunda, mais aberta também. Então isso é muito interessante de observar. É preciso sempre observar o envolvimento, se você tem essa conjunção, com drogas, envolvimentos com remédios e coisas nesse sentido, porque tradicionalmente Netuno representa essas coisas. Tá aí um pouquinho dessa conjunção. Se você gostou, se inscreve no canal.